tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma sessão do Grupo de Estudos Hegel da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Essa é uma atividade do Laboratório de Estudos Hegelianos. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e estou acompanhando essas sessões de estudo sobre a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Essa obra, ela é tida como uma síntese de todos os temas principais do sistema da filosofia, do sistema do idealismo absoluto, que é a filosofia hegeliana, né? Enquanto corrente filosófica, o idealismo hegeliano tem no desenvolvimento desses 3 tomos a sua apresentação dos seus principais tópicos. Nós estamos fazendo a leitura do preâmbulo dessas aulas, dessas lições que estão na enciclopédia. Esse preâmbulo se chama de conceito preliminar. Então o Hegel está estabelecendo para a gente qual é o cenário filosófico que ele encontra no momento em que ele executa as suas aulas, que ele ministra as suas aulas na Universidade de Heidelberg. Essas aulas, vocês notam que ele tem uma certa autonomia catedrática para não contar com um manual específico dado pelo Ministério, né, da Educação ou coisa do tipo, para que ele possa executar esse conteúdo. Ele elabora um conteúdo e esse conteúdo é, na verdade, o seu próprio pensamento, a sua própria filosofia, e ele confronta essa filosofia, esse seu pensamento, com as demais filosofias do período. Então, note como é uma proposta muito interessante de aula, né? Ele tanto cobra dos seus alunos que eles tenham conhecimento sobre as correntes filosóficas que antecederam, né, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna, né, que no caso dele era contemporânea, né, e tenham agora acesso, a partir já da cultura que possuem sobre esses temas filosóficos, a filosofia que ele elabora, a uma inovação, a uma originalidade filosófica que ele vai propor. Então, são aulas muito interessantes, porque são aulas ainda meio que nas disputácios, né? Como ficou tão divulgado no final da escolástica. Inclusive tem um autor, que é o Soares, que ele tem uma obra chamada Disputações ou Disputas Metafísicas, né? Onde ele demonstra, a partir de problemas metafísicos vigentes, como é que a filosofia ela se realizava a partir dessas disputas, né, do confronto de ideias. Então ele está fazendo mais ou menos isso, ele está justamente apresentando a sua ideia e confrontando a sua ideia com as ideias correntes. As principais ideias correntes são uma metafísica já clássica, foi o primeiro embate que ele teve, depois um empirismo, né, uma filosofia materialista, empirista, e agora está se confrontando com um criticismo, que é a filosofia crítica do Immanuel Kant, que é o berço do idealismo, ao qual ele é situado em um manual de filosofia. Então o Hegel ele está dentro de uma perspectiva idealista, né? Então você tem a crítica, a filosofia crítica kantiana, depois você tem o idealismo subjetivo do Fichte, depois você tem o idealismo objetivo do Schelling, e aí você tem o objetivo absoluto, o idealismo absoluto do Hegel. Então, é só para nós situarmos toda essa leitura que nós estamos fazendo. Nós estamos lendo principalmente os parágrafos e as anotações, não fazemos leitura dos adendos, é sempre bom lembrar disso. Os adendos eles entram para discussão, mas eles não são
lidos aqui nas nossas sessões. Nós iniciamos na última sessão a leitura do parágrafo 60 e lemos os seus primeiros suas primeiras duas orações, né? E agora vamos dar continuidade a essa leitura a partir, ou melhor, suas primeiras 3 orações, que são um parágrafo. Entraremos agora nas anotações, certo? Então vamos diretamente ao que interessa, a leitura das anotações, certo? Prontinho. Vamos lá. Uma observação geral pode ainda ser feita a propósito do resultado que da filosofia crítica deriva para a natureza do conhecer, e que foi erigido em um dos preconceitos, isto é, dos pressupostos gerais da época. Em todo o sistema dualista, mais particularmente no kantismo, seu defeito básico se dá a conhecer por meio da inconsequência, que é unir o que um instante atrás tinha sido declarado como autônomo, portanto não unível. Como há um instante o unido foi declarado ser o verdadeiro, de repente se declara ser antes verdadeiro que os 2 momentos, em cuja união, como em sua verdade, lhes foi negado o subsistir para si. Só assim, como momentos separados, têm verdade e efetividade. Falta, em semelhante filosofar, a consciência simples de que, com esse mesmo vai e vem, cada uma dessas determinações singulares é declarada insatisfatória e a deficiência consiste na simples incapacidade de compartilhar os 2 pensamentos. E, segunda forma, só há 2 em presença. É por isso a maior inconsequência. De uma parte, conceder que o entendimento só conhece fenômenos, e de outra parte, afirmar esse conhecer como algo absoluto, quando se diz que o conhecer não pode ir além, que esse é o limite absoluto, natural do saber humano. As coisas naturais são limitadas, e são coisas naturais somente na medida em que nada sabem de seu limite universal, na medida em que sua determinidade é somente um limite para nós, não para elas. Uma coisa só é conhecida, ou mesmo sentida como limite, deficiência, quando, ao mesmo tempo, se está além dela. As coisas vivas têm o privilégio da dor, em comparação com as não vivas. Mesmo para elas, uma determinidade singular torna-se a sensação de algo negativo, por terem em si, enquanto vivas, a universalidade da vida, que ultrapassa o singular. Conservam-se ainda no negativo de si mesmas e sentem essa contradição como existindo dentro delas. Essa contradição só existe nelas enquanto 2 coisas estão no sujeito uno: a universalidade de seu sentimento vital e a singularidade negativa em relação àquele sentimento. Limite, deficiência do conhecer, também só se determina como limite, deficiência, mediante a comparação com a ideia presente do universal, de algo total e perfeito. Por conseguinte, é apenas falta de consciência não compreender que justamente a designação de uma coisa como algo finito ou limitado contém a prova da efetiva presença do infinito, do ilimitado, que o saber do limite só pode ser na medida em que o ilimitado está do lado de cá, na consciência. Então, notemos que o que é que o Hegel está fazendo nessa nota? Ele acaba de fazer para a gente, nesse parágrafo e nos parágrafos anteriores, uma apresentação do criticismo kantiano,
E como nós sabemos, o criticismo do Kant, ele estabeleceu que nós temos acesso, de forma bem en passant, só para recordar, o Kant estabeleceu que nós só temos acesso aos fenômenos. Nós não temos acesso ao nômeno. O nômeno é a coisa em si, é a essência pura. O humano, a inteligência humana, o entendimento humano, ele não consegue perscrutar aquilo que está para além do tempo e do espaço. Não é? Nós carecemos da nossa capacidade sensitiva, né, sensorial, né? E apenas na relação com essa nossa capacidade, né, com nossos sentidos, é que o entendimento pode exercer a sua atividade. Então é algo bem simples, é algo bem até simples de ser aceito, bem crível o argumento kantiano. E por isso fez tanto sucesso, e por isso é base científica de muitos pensadores. No entanto, o Hegel, ele agora, nas anotações, ele vai fazer uma ressalva, ele vai dizer que o problema de você estabelecer que somente temos acesso àquilo que é fenomênico e não àquilo que a realidade é em si mesma, já nos condiciona a um conhecimento não total, não completo, a um conhecimento imperfeito da realidade. E ele meio que nos afirma que nós devemos nos resignar com essa nossa incapacidade de chegar à coisa em si, de chegar às essências. Então, quando nós nos resignamos a esse projeto kantiano, nós abrimos mão do conhecimento da realidade. E isso também parece muito simples de ser percebido na linguagem hegeliana. O Hegel não está fazendo nenhum tipo de crítica injusta para com Kant. O Kant mesmo está dizendo isso. E o Hegel está nos lançando a seguinte questão: nós vamos assumir essa perspectiva sem nenhum tipo de crítica a mais? Nós vamos simplesmente aceitar que nós não temos acesso a nada que está para além da nossa capacidade sensitiva, né? Que o nosso entendimento ele está limitado ao tempo e ao espaço, que questões que tocam o âmbito do que está para além do finito, eles devem ser recusados enquanto instâncias de conhecimento, enquanto locais, né, instâncias em que o nosso conhecimento pode agir. Nós vamos simplesmente abrir mão disso. E o quanto isso custa para a nossa vida, o quanto isso custa para a nossa existência. Essa é a grande pergunta, porque para estabelecer regras de sociabilidade, o próprio Kant ele teve que recorrer a instâncias que estão para além do finito, né? Como o Hegel já nos mostrou em parágrafos anteriores, como ele tem que aceitar o absoluto somente para as reflexões de âmbito prático, enquanto uma esfera reguladora. Então eu tenho que acreditar que existem absolutos, existe um bem absoluto, existe uma liberdade, eu tenho que acreditar em uma imortalidade da alma, eu tenho que acreditar nesses preceitos, né, nesses princípios, como instâncias de regulação, como faróis morais, mas eu não tenho como discutir essas questões. Aí o Hegel ele se lança justamente nesse ponto, e é aí que ele dá o seu salto do gato. O pulo do gato do Hegel está aí. Ele diz: olha, eu não me dou por satisfeito com isso, porque primeiramente eu vou demonstrar quais são as inconsequências disso, né? Isso é muito inconsequente, né? Então, quando eu estabeleço que eu não tenho acesso a essa instância do infinito, ao plano do infinito, eu automaticamente estou reduzindo o meu conhecimento finito
a algo sem valor. E agora eu vou demonstrar o porquê. E aí nós vamos... É aqui que nós entramos na nossa nota, na nota que nós estamos lendo. Retornando, né, ele primeiro chama essa perspectiva como se fosse um preconceito. É muito interessante o termo preconceito, porque aquilo que é preconceito é aquilo que vem antes do conceito, certo? É preconceitual. Aquilo que vem antes daquilo que é conceitual, e principalmente em uma filosofia como a hegeliana, ela significa que você está na esfera do puro em si. Você está na esfera da pobreza conceitual. Você está na esfera da indeterminação. Você está na esfera do não conhecimento. Certo? Então, quando você parte de um preconceito e estabelece esse preconceito como um princípio do conhecimento, olha só o risco que você está correndo. É por isso que o primeiro passo que nós vamos ver quando começa a ciência da lógica é estabelecer o começo da ciência. O começo da ciência tem que ser fundamentado. Ele não pode ser simplesmente assumido como se fosse um dogma religioso. Certo? Depois, ele lança a seguinte questão: em todo o sistema dualista. Então, olha como ele deixa o Kant dentro de uma perspectiva dualista. Certo? E isso é bem interessante, porque como eu anunciei e a gente discutiu em sessões anteriores, a filosofia moderna, ela estabelece os seus critérios epistemológicos a partir de uma dualidade entre sujeito e objeto. Um sujeito cognoscente e um objeto conhecido. Certo? Quando ele estabelece essas duas perspectivas, ele estabelece a criação de dois mundos. Um mundo da subjetividade e um mundo da objetividade. A grande questão epistemológica é como é que eu estabeleço comunicação entre esses dois mundos. Como é que aquilo que eu penso está relacionado com aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, com o fenômeno que é o mundo sensível, que é exterior a mim, que é desligado, desconectado, desvinculado de mim, que é independente de mim. Então, quando ele estabelece que esse sistema é um sistema dualista, ele está justamente chamando a atenção para esse pensamento dualista, que dualiza as coisas, que existe um eu e um não eu. O não eu é tudo aquilo que está para além da subjetividade, para além do meu entendimento, para além do ser humano, né, enquanto racionalidade, que é a objetividade, que é o mundo sensível, que é o objeto e tal. Então, essa é a perspectiva, certo? Como é que eu faço esses dois campos se vincularem e conversarem? Ainda que todo sistema dualista ele tenha como pressuposto que esses dois campos eles são autônomos um em relação ao outro. Um não precisa do outro para existir. E a filosofia kantiana ela mantém esse dualismo, é a crítica do Hegel, né? Porque tudo que ela se importa é como o sujeito compreende esse mundo, certo? Então ela não se preocupa com o que o mundo é em si mesmo. Não há uma preocupação com o que o mundo é, com o que ele significa, ou como ele para que ele existe. Por isso que perguntas como quantos anos o mundo tem, quantos mundos o planeta tem, e essas perguntas elas são muito difíceis de serem respondidas, e inclusive eu posso abrir mão delas porque elas não me interessam, né? Interessa aquilo que o mundo é para mim. Interessa aquilo que o mundo é enquanto ele se relaciona comigo, né? Então, essa é a minha preocupação. Então, tudo fica dentro do campo da subjetividade. O campo da objetividade, ela fica apenas como algo a ser conhecido por mim, não como algo
a ser conhecido por si mesmo, em si mesmo, que tem uma estrutura em si mesmo que me importe. Não, não me importa. E o Hegel diz até que ponto isso vai cobrar seu preço quando eu estabeleço a minha vida aqui, quando eu me ponho, afinal de contas eu vivo nesse mundo, né, que eu estou abrindo mão de conhecer. Aí ele vai e diz, né, mas particularmente no kantismo, seu defeito básico se dá a conhecer por meio da inconsequência, que é unir o que um instante atrás tinha sido declarado como autônomo, portanto como não unível. O mundo, o eu e o objeto, eles não são uníveis. E a grande questão é como é que eu faço eles conversarem. É a questão epistemológica. Mas você já, de partida, já disse que não há conversa, né? Como há um instante o unido foi declarado ser o verdadeiro. De repente se declara ser antes verdadeiro que os dois momentos em cuja união, como em sua verdade, lhes foi negado subsistir para si. Só assim, como momentos separados, têm verdade e efetividade. Olha, o sujeito, ele é sujeito independente do objeto. E o objeto, ele é objeto independente do que o sujeito é, ou do que o sujeito pensa sobre ele. E, inclusive, o sujeito pode ter uma compreensão incompleta sobre ele, ou mesmo errada sobre ele, que ele continuará sendo objeto. Mas e do que é que isso importa para o sujeito? Na perspectiva kantiana, nada, né? Importa o que o sujeito vai fazer com essa informação que ele obteve. Entende? A construção de mundo do sujeito é que me importa. O que o mundo é em si mesmo, isso daí já é outra história. Certo? Aí é muito interessante o surgir aqui de um termo que é muito hegeliano, né? Que é o para si. O para si é uma terminologia muito cara para Hegel, porque você tem, enquanto momentos do processo dialético, o em si, que eu já mencionei, que é o primeiro momento, quando aquilo que está sendo analisado no processo dialético, ele está sozinho. Então ele é em si, ele é a imediatez, é aquilo que é imediato. É aquilo que não está em relação, não está em mediação, logo não tem a contradição dentro de si. É a afirmação do eu sou eu, né? Eu. É quando você pergunta para alguma coisa o que é isto. E você diz, isso é um ser. O que é isso? Isso é uma mesa. Mas aí vem a pergunta, o que é uma mesa? Olha, para estabelecer a definição de mesa, você vai ter que relacionar esse termo mesa com tudo aquilo que ele não é. Então você tem que trazer para seu pensamento, para sua compreensão daquele objeto que você está chamando de mesa, a negação do que ele é, o que ele não é, né? Outras formas de ser que não são aquela. Então, quando eu digo que eu sou o Marcos, você vai perguntar, primeiramente, o que é um Marcos? Aí você vai receber a resposta, que o Marcos é um ser humano que foi nomeado em seu nascimento com essa palavra, Marcos. Só que aí você percebe que não existe apenas uma pessoa chamada de Marcos, e elas não têm a mesma forma, não vieram da mesma família, não têm a mesma história, não têm a mesma idade e tal. E aí, no caso, você vai ter que estabelecer uma relação entre os Marcos. Cada vez que você determina mais esse Marcos, que sou eu, mais você está tirando o ensimesmamento dele. Então, primeiro momento é o em si. Depois ele se relaciona com os outros. Então ele é para outro, que é o momento da negação. E quando ele se distingue de tudo aquilo que ele não é, aí ele se torna para si. É quando eu digo, eu sou Marcos, porque eu sei que eu não sou várias coisas, eu não sou mesa, eu não sou cadeira, eu não sou computador, eu não sou celular.
E eu não sou o Marcos filho de fulano, nem o Marcos filho de cicrano, nem o Marcos que nasceu na Alemanha, nem o Marcos que nasceu... Entende? Quando eu sou capaz de entender que eu sou um Marcos específico e que eu sou capaz de lhe explicar que eu sou esse Marcos, então eu assumo a condição de ser um para si. E aí é interessante que ele já diz, nessa forma de pensar kantiana, está sendo negado o subsistir do para si. Por quê? Porque você está negando a relação. Só assim como momentos separados tem verdade e efetividade no pensamento kantiano. Falta em semelhante filosofar a consciência simples de que, com esse mesmo vai e vem, cada uma dessas determinações singulares é declarada insatisfatória e a deficiência consiste na simples incapacidade de compartilhar os dois pensamentos. E isso é muito interessante. Eu não sei se vocês já conhecem, e aí eu chamo vocês agora para discussão. Existe um texto muito bom do professor Eduardo Luft, que é sobre o conceito de dialética em Platão, que ele vai remeter também à dialética hegeliana, que é o conceito de dialética por insuficiência, que ele traz à baila nesse artigo. É muito interessante, né? O que é o motor da dialética? O motor da dialética é essa certa compreensão de que há uma deficiência nos conceitos. E essa deficiência se dá justamente porque, para que algo seja compreensível, ele tem necessariamente que se relacionar com o outro. Então eu preciso de vocês para me afirmar enquanto professor. Eu preciso do aluno, porque um aluno sem professor, um mestre sem discípulo, um orador sem plateia, ele não se completa, ele não faz sentido. É por isso que é poético a figura do profeta que clama no deserto, que apesar de não ter ninguém a quem proclamar, ele mesmo assim se mantém proclamando, porque é uma situação absurda, fora de lógica. Então, essa é a perspectiva da dialética. Ela tem uma certa compreensão de que há uma insuficiência discursiva quando nós tentamos argumentar sobre a realidade, e nós precisamos necessariamente pensar a partir das mediações, das relações, dos contrários. E isso é muito a dialética do Hegel. Até aqui, todo mundo está acompanhando essa reflexão? Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre essa perspectiva? Deixa eu ir aqui para o nosso chat. Olha, o Zeni fez aqui uma questão. Desde já, sim, aviso para vocês que está sendo gravado, certo? Então, depois nós vamos editar e disponibilizar para todos. Pergunta do professor Zeni. Marcos, você concorda com Feuerbach, que afirma que o começo exposto na lógica como universal e necessário é, na verdade, determinado? Ou melhor, que a filosofia de Hegel não é sem pressupostos porque ela pressupõe conceitos? Isso é uma perspectiva bem interessante, né, do Feuerbach, porque quando ele estabelece que o Hegel ele quis iniciar por um começo indeterminado, certo? Ele quis iniciar por algo que estava ali na pura imediaticidade, sem mediação, sem qualquer tipo de relação, que não trazia dentro de si nenhum tipo de contradição, nem de contraditoriedade, né? Então, no caso, quando ele anseia por encontrar esse princípio, ele diz, esse princípio é o ser. O ser é o começo mais indeterminado, porque quando eu digo que algo é, esse
não me diz nada sobre a coisa, não me diz nada sobre aquilo que eu quero determinar. Então é a pura indeterminação. E isso seria o começo da ciência, né? Nós sempre começamos perguntando o que é algo, e a primeira resposta que nós devemos ter é que esse algo é alguma coisa. Só que ser alguma coisa é a mesma coisa que nada ser. Afinal de contas, nós não damos nenhum tipo de informação a respeito desse algo. Dizer Zuenir é incompleto. Cobra de mim uma segunda pergunta: é o quê? Não é isso? Então, no caso, o Hegel diz, isso seria o começo indeterminado da ciência. Só que no desenvolver da obra, no desenvolver, que nós vamos ver essa passagem, no desenvolver do argumento hegeliano, ele vai demonstrar que mesmo esse princípio indeterminado, ele traz dentro de si, por essa insuficiência, né, essa necessidade de complementação, ele já traz a negação, ele já traz a contradição, ele já traz a necessária mediação. Então, aparentemente, eu até na minha dissertação de mestrado e em boa parte dos meus primeiros escritos sobre Hegel, onde eu trabalho sobre o começo da ciência da lógica, eu sempre gosto de dizer que essa imediatez da ciência, que está no começo da ciência da lógica, ela é um recurso didático que o Hegel está utilizando para nos demonstrar que a dialética ela é irrefutável, não tem como você fugir da argumentação dialética. Por mais que você queira partir de uma pura indeterminação, você não consegue, porque mesmo essa pura indeterminação, ela já é determinada. Então, nesse ponto, o Feuerbach, ele apenas, para mim, né, na minha leitura, ele esclarece, né, o fim do argumento hegeliano. Só que, aparentemente, ele comprou a ideia de que o Hegel estava insinuando que Hegel, estava partindo de uma indeterminação pura. Certo? Que o começo de tudo provém de uma indeterminação pura, do nada. Né? É aquele argumento que vem lá do Nicolau de Cusa e que o Leibniz utiliza e que o Hegel traz aqui de novo à tona, que é como do nada provém o algo. Né? Como é que o ser passa a existir, como é que a existência provém se antes dela o que existe é o vazio, o que existe é o nada. Então, parece que o Feuerbach ainda está dentro dessa perspectiva. O que, em termos feuerbachianos, também é muito justificável, porque o Feuerbach ele vai considerar toda a argumentação hegeliana como uma pura abstração, como uma pura imediatez. Afinal de contas, o mundo só começa, qualquer reflexão só começa para o Feuerbach com a sensação. Então, a pura especulação para o Feuerbach não é determinação alguma. E para o Hegel, a pura especulação, ela já é uma determinação. O conceito, ele já é determinado, mesmo que ele ainda não esteja presente enquanto uma objetificação natural, enquanto uma materialização da natureza. Inclusive, ele cria a natureza, ele fundamenta a natureza. E o Feuerbach acha tudo isso muito absurdo. Então, para o Feuerbach, tudo inicia com a natureza. Se existe um começo, o começo está no mundo sensível, no mundo natural. Então, para ele, tudo isso daqui, essa discussão sobre a ciência da lógica, tudo para ele é absurdo. Então, é claro que ele vai ridicularizar um pouco essa discussão do começo da ciência no Hegel, mas ele acaba me trazendo um elemento que é o final, na minha leitura, que é o final da compreensão hegeliana.
né, do final do argumento hegeliano, onde o Hegel chega no final dessa reflexão sobre o começo da ciência, que é justamente que não existe pura determinação, não existe um começo totalmente imediato. Mesmo no começo totalmente imediato, você tem uma mediação. Aí deixa eu ler aqui. Aí até o Ronald colocou aqui, né? E existe filosofia sem pressuposto, né? Essa é a discussão hegeliana, né? Essa é a discussão hegeliana. É isso que ele cobra do Schelling e do Fichte, né? É isso que ele cobra. Porque não temos como partir do nada. Nós temos que ter um pressuposto. No entanto, nós não podemos criar um pressuposto ou simplesmente assumir um pressuposto sem nenhum tipo de fundamentação. Eu tenho que explicar por que é que tem que ser aquele pressuposto e eu tenho que demonstrar que esse pressuposto ele se mantém. E é por isso que o Hegel fez esse começo da ciência na dialética de ser e não ser, e entre a relação entre ser, nada, devir, né? Aí o Zwenir, ele completa, né? Exatamente. Pergunto porque, para Feuerbach, a proposta da ciência da lógica de um conceito puro de ser, ou seja, de um princípio sem determinação e sem particularidade, trata-se de um equívoco filosófico, porque a atitude de afirmar que 1. O ser é imediato, indeterminado e idêntico a si mesmo, 2. Que o ser passa ao nada e nele desaparece, sendo desaparecer a sua verdade, e 3. O devir é unidade inquieta entre o ser e o nada, a existência e repouso, já é por si só pressupor conceitos. E justamente, ele só pressupõe conceitos, né? Conceitos que estruturam a existência do mundo físico, né? Imediatez, e continuando o argumento do professor Zwenir, imediatez, indeterminação e identidade e representações sensíveis, como o desaparecer e o repouso, de maneira que não conseguiríamos pensar o ser, inclusive, como imediato, se ele não fosse já mediado. Isso mesmo. Perfeito. Então, no caso, o Feuerbach, ele vai chamar a atenção de que essa mediação, ela só acontece no mundo natural, né? Quando existe realmente um outro. E eu chego aos conceitos do outro, porque a epistemologia feuerbachiana é uma epistemologia sensibilista, né? Uma epistemologia do mundo sensível. Então, sempre está estabelecido que o conhecimento ele vem por via sensível. Então o Feuerbach, ele é, quem sabe, aquele que consegue fazer o que foi vislumbrado pelo projeto kantiano. O projeto kantiano, vocês lembram, em alguns manuais de filosofia, se diz que o Kant ele queria unir racionalismo e empirismo. Só que o Feuerbach, ele é muito mais, eu creio até porque ele já tem o arcabouço teórico do Kant, do idealismo alemão, né? Ele já tem esse arcabouço teórico bem já estudado, analisado, e ele pôde aprender com os avanços e os erros. E ele tem uma epistemologia muito mais consistente do ponto de vista de que o conhecimento ele vem por vias sensíveis, mas ele necessariamente passa pelo entendimento, né? Então o conceituar ele é um processo necessário. Nós especulamos sim, só que nós especulamos já sobre a sensação, já sobre o experienciado, já sobre a vida. Então não existe essa história de pensar a razão na história. Só existe a possibilidade de pensar a razão da história. Você entendeu a brincadeira linguística aí? Né? Não é a razão atuando sobre a história, mas é a razão que eu percebo, né? A partir que eu percebo não, que eu consigo apreender dos fatos históricos. Eu racionalizo os fatos históricos. Pronto, é aí que eu quero chegar. Eu racionalizo os fatos históricos e eu tento estabelecer algum tipo de leitura daquilo. Eu leio a história, mas sem nenhum tipo de pressuposto.
entende? Eu tento ler a história, o que é que a natureza me deu, o que é que os feitos humanos realizaram, e eu tento, então, basicamente, eu leio o passado. História é necessariamente passado, né? E eu compreendo o que aconteceu, eu vislumbro, né? Então essa história de produzir história nada mais é do que viver, né? E acreditar que existe sempre há uma razão me guiando nesse processo é algo que o Feuerbach vai dizer, ó, viva e depois entenda as consequências, né? Só que isso não é Hegel, né? Isso mesmo, Janir, né? Entendi. Que eu sou a razão que me é o que eu sou, isso mesmo, né? Então, eu tenho uma razão, mas essa razão necessariamente está sendo construída pela minha vida, pela minha vivência. Isso é Feuerbach, certo? Isso é Feuerbach. Inclusive tem um texto do professor José de Malima Filho, que foi lançado agora em 2021, justamente sobre a epistemologia feuerbachiana, que eu recomendo muito que vocês deem uma lida. Depois eu posto aqui para vocês. É um texto muito didático, muito interessante sobre essa perspectiva epistemológica feuerbachiana, que é daí que eu estou tirando boa parte dessas minhas reflexões aqui que eu estou apresentando para vocês. Tá? Pois não, Ronald? Eu queria saber o seguinte, no Hegel, quando ele fala de ilimitado, né, que a gente deu agora, ele está falando do infinito, não é isso? Que não tem limites, seria o infinito. Isso. Mas, se eu tiver certo, então, a minha pergunta é o seguinte, qual seria o pressuposto, já que existe um início, existe um fim, né? Porque nós somos finitos, seres humanos somos finitos, qual é o pressuposto que ele usa para justificar a infinitude, né? Porque até a história mesmo, né, ela teria um final, né, supostamente um final. A natureza, eu não sei, mas pode ter um final também. Mas eu não sei qual é o argumento que o Hegel usa para justificar essa infinitude do ser humano, não é, né? Talvez a infinitude do ser, não a do ser humano. Ou da consciência, não sei. Ronald, essa questão do finito e do infinito, primeiramente ela tem que ser compreendida conceitualmente, certo? Para depois você fazer essa transferência para a natureza e para a história em Hegel, certo? Como o Feuerbach ele faz uma crítica severa a essa especulação, a esse momento, esse pressuposto teórico, né? Então ele realmente acaba dando um nó na nossa cabeça sobre essa questão da infinitude. Boa parte dos pensadores que vieram pós-Feuerbach, eles assumiram essa crítica. Então, no caso Engels, no caso o próprio Marx, toda a tradição marxista. Então, no caso, esses teóricos, o existencialismo. Então, no caso, todos esses pensadores, eles vão estabelecer uma ressalva em relação à ideia de infinito. Justamente porque eles se pautam no vivenciável, no experienciável. Eles partem do experienciável, né? Então, no caso, o Hegel, ele diz o seguinte: o experienciável, ele só é possível porque existe uma estrutura que o mantém. E aí a gente sai dessas discussões pós-hegelianas, de intérpretes do Hegel, e entramos mais uma vez no texto hegeliano. Aí no texto hegeliano, o Hegel diz o seguinte: primeira coisa que para você entender, e para você sistematizar a filosofia e para você filosofar. E para você filosofar, para quê? Para você buscar o sentido da realidade e poder agir nessa realidade, construir essa realidade, fazer parte dessa realidade. Então esse é o argumento hegeliano. Primeira coisa que você tem que fazer,
entender a estrutura conceitual, entender o conceito, certo? Entender a racionalidade que perpassa o real. Primeiro desafio é o que está sendo feito aqui no conceito preliminar. Justificar que é viável, que é possível que nós pensemos o que está para além da finitude. Que nós pensemos no infinito, que nós pensemos o divino, o absoluto, para que nós pensemos o nômeno, né, numa perspectiva kantiana, para que nós cheguemos às essências. Primeiro eu tenho que dar condições à racionalidade humana que ela pense sobre isso. Eu tenho que justificar, porque eu não posso esquecer que eu tenho um gigante que é o Kant e suas 3 críticas me dizendo que isso não é possível. Então eu tenho que primeiro combater a crítica da razão pura, certo? Depois eu tenho os meus colegas idealistas alemães, o Fichte e o Schelling, me mostrando saídas para combater essa perspectiva kantiana. No entanto, a partir de caminhos que eu vejo muito problemáticos. Que problemas são esses? O problema de estabelecer uma identidade e uma negação, né? Uma identidade do eu com o não eu, como Fichte fez, injustificada, não fundamentada, aquilo que ele chamou de um tiro de pistola, né? E o problema do Schelling chegar muito perto de demonstrar que há resolver o problema da unidade entre sujeito e objeto, mas mesmo assim partir de uma união entre esses dois campos, que também surge de uma fundamentação que mais parece uma noite onde todos os gatos são pardos, né? Então eu tenho que trabalhar primeiramente com essas 3 perspectivas. Ok, entendeu isso? Entendeu que o caminho que o Hegel está traçando é esse? Vamos agora entender a questão conceitual, que é o que nós estamos vendo aqui nessa nota. Para se pensar o finito ele é um em si, um imediato. Mas quando eu pergunto para qualquer pessoa no mundo o que é algo finito, você vai me dizer, como você respondeu agora na sua pergunta, é algo que tem fim, é algo que chega a uma conclusão. Aí eu vou perguntando, até você me dar essa resposta aqui, ó. É algo que não é infinito. Aí eu vou dizer, opa, peraí ainda,